2835, Rádio Educativa de Picos. Cultura FM, uma emissora pertencente à Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, operando na frequência 104,3 MHz, de Picos, Piauí, para toda a região. Rádio Cultura FM, a rádio das comunidades. A partir de agora, a Rádio Cultura FM passa a apresentar o programa Igreja em Oração. Igreja em Oração. Com informações e ensaios para melhor cantar e celebrar. Igreja em Oração, um programa de responsabilidade da Pastoral Litúrgica da Diocese de Picos. Muito bem, olá, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades. Estamos com vocês de agora em diante até às 18 horas, dentro desta programação Igreja em Oração, trazendo nesta sexta-feira um novo quadro dentro desta mesma programação, dessa mesma dimensão de conhecimento, de evangelização e de formação proporcionada assim pela nossa diocese, e de uma maneira bem particular nessa programação que faz parte da Rádio Cultura FM, a Igreja em Oração. Eu gostaria, nesse instante, de cumprimentar e saudar a todos com alegria e paz, e aqui convidar aquela que também conosco faz parceria neste novo quadro que nós fomos convidados assim, de bom coração aqui estamos para servir a nossa igreja na Diocese de Picos. Então, com vocês, a minha querida convidada, a grande biblista da nossa diocese, a Adelina Leles. Boa tarde, professor Vitor. Eu, Adelina Leles, e o professor Vitor Leal, estamos começando hoje, dentro do programa Igreja em Oração, um quadro bíblico, onde apresentaremos uma iniciação ao ensino da Bíblia Sagrada. Muito bem, Adelina. Então, isso é uma novidade para nós dentro desta programação, né? Nós nos colocamos à disposição. De antemão, nós já até agradecemos àqueles que fazem a Rádio Cultura FM pela confiança depositada em nós dois, né? Na minha pessoa e na vossa pessoa. E nós vamos, de agora em diante, não é, atendendo também assim, uma solicitação do nosso povo, nas diversas comunidades, trazer aquilo que nós como leigos, né, temos aprendido e buscado e estudado e compartilhado a partir da Sagrada Escritura. Então, Adelina, a senhora gostaria de fazer algumas interrogações, algumas perguntas? Na verdade, o nosso programa, o nosso quadro, né? O programa é Igreja em Oração. O nosso quadro, ele vai, né, de fato, ter esse dinamismo de um diálogo, de perguntas, de estudos, onde nós vamos aprofundando assim aquilo que a gente se predispõe a trazer para os nossos ouvintes. Então, fique à vontade para que possa me fazer algumas perguntas, ao mesmo tempo também que eu lhe volto algumas perguntas. Com certeza. Vitor Leal, qual o objetivo desse ensino de iniciação da Bíblia aqui pela Cultura FM, Rádio das Comunidades? Lhe respondo assim com muita alegria, Adelina, dizendo que o objetivo desta nossa contribuição, né, desse nosso programa, dessa nossa ação direta dentro do programa Igreja em Oração, é atender o que eu disse, né? Há muitas pessoas que pedem que a gente possa ir à comunidade, assim como solicitam a ti, solicitam também a mim, para que a gente possa trabalhar e estudar com eles a Sagrada Escritura, esse livro tão belo, esse livro tão grandioso, esse livro tão importante na história do cristianismo, e que se diga, um livro que é nosso. E aí nós temos essa oportunidade como Rádio Cultura,
não é, Adelina, de chegar a tantos lugares, a tantas comunidades. Imagine quantas pessoas nesse instante não estão ouvindo, não estão sintonizadas aqui na Rádio Cultura, para que possam participar desse quadro, né? Pegando a sua Bíblia e a partir desta leitura também que certamente você faz e da nossa contribuição aqui, provocando cada vez mais um estudo, a gente possa chegar aos lares, chegar às comunidades daqueles que de fato solicitam isso da gente quando nós estamos por aí. Então nosso objetivo é dar uma contribuição direta no estudo da Sagrada Escritura, e a Rádio Cultura FM, ela é esse instrumento, nesse instante, né, esse vínculo de comunicação que facilita isso para nós. Pois bem, professor, e qual é mesmo a didática? Você já deu mais ou menos uma dica, mas qual é mesmo a didática que nós vamos utilizar nesse ensino, assim, para uma melhor compreensão do aluno ouvinte? Eu já botei o nome, já batizei de aluno ouvinte. Muito bem, Adelina. Porque nós vamos, não que a gente seja os tais sabendo, isso, mas a gente vai cooperar com o que a gente teve a felicidade de aprender, né? Então nós vamos passar para as pessoas. Muito bem. Então, Adelina, nós decidimos juntos, né? Que a didática utilizada vai ser a partir da pesquisa. Nós só vamos vir para cá com propriedade daquilo que a gente vai trazer, não é? Mediante as nossas pesquisas, nossos estudos na Sagrada Escritura, também a partir das grandes obras de grandes teólogos da nossa igreja, né, que contribuem com isso, vai facilitando mais esse estudo e a compreensão da Sagrada Escritura. A nossa didática vai ser uma didática voltada para esse diálogo, né, para esta compreensão, né, onde o ouvinte, mesmo ele estando do outro lado do rádio, ele também é sujeito direto dessas nossas aulas aqui, desse nosso encontro, desse nosso estudo. Então, a nossa didática é uma didática, digamos assim, aberta, né, dentro de um dinamismo, de uma compreensão que vai facilitar aos nossos ouvintes a compreensão da palavra de Deus mediante aquilo que a gente traz. E nós temos muitos elementos também. Aqui nós estamos com o material que foi produzido pela própria Adelina, que é uma síntese didática, uma metodologia simples, simplificada, mas de grande valor para a gente compreender a Sagrada Escritura. Tudo bem, Vitor. Então, mais uma perguntinha. O que nós propomos para nossos ouvintes como aluno para esse estudo? Pronto. Com a proposta. Muito bem. Primeiro nós propomos uma perseverança dos ouvintes. Nós vamos estar aqui nesse horário, não é? Nas sextas-feiras, mas nós queremos pedir a vocês, né, que estejam atentos com o rádio ligado, né, nesse programa Igreja em Oração, que a gente vai ter essa participação, esse quadro. E aí, o que a gente espera de vocês é que você que tem a Bíblia em casa, você que tem esse desejo de estudar a palavra de Deus, né, que tem dúvida, mas como é que se estuda um livro, como é que se encontra um livro na Bíblia, como é que a gente pode compreender isso? Você, sendo um ouvinte assíduo, perseverante, autêntico, dentro desse quadro, você terá os caminhos e as luzes que nós, pela nossa experiência, pela nossa vivência, a gente vai estar aqui de pronta vontade para colaborar com vocês. Então, que vocês sejam, né, de fato, ouvintes, perseverantes na constância desse nosso quadro aqui, neste horário, né, trazendo essa oportunidade para que vocês possam conosco e compreendendo a palavra de Deus a partir desse estudo didático, metodológico, né, e a partir de um desejo que nós temos também de contribuir com vocês. Muito bem, Adelina. Então, diante disso, eu acredito que eu lhe respondi, não é? Respondi também àqueles que estão nos escutando, e agora eu vos faço algumas interrogações. Adelina, o que é necessário para o ouvinte, né, deste quadro tornar-se um aluno, né, assíduo, tornar-se um participante direto deste ensino? Vitor, pela minha experiência,
Foi em 1900, eu sou antiga, viu? Não sou velha, sou antiga. Em 1998, eu comecei em Fortaleza dar cursos bíblicos, curso de espiritualidade. E a minha experiência são 3 coisas que eu chamo de tesouro. É a boa vontade, é a atenção e a perseverança, como o professor mesmo já falou. Esses 3 elementos são, assim, de muita importância, porque você só faz o que tem boa vontade. O tempo também é importante, porque o tempo é questão de preferência. E a atenção, você nesses 30 minutinhos, você se desliga de tudo, fica com o rádiozinho ali e fica ouvindo com atenção e a perseverança de sempre, todo encontro, você está ligadinho. A hora do meu programa, e eu tenho que ir. Assim como muita gente, eu sei, não perde a novela da Globo, né? Então vamos substituir novelas por esse curso, porque é uma riqueza para vocês, viu? Eu digo isso, o professor Vitor concorda comigo também. Muito bem, então, a partir disso, né, dessa fala que a Adelina coloca, dessa perseverança, nós queremos, de fato, contar com a participação de todos vocês. E aí na nossa programação, né, nós temos aí esse período, né, em que vai até às 18 horas, e nós não temos, né, a oportunidade que o ouvinte ele possa ir nos fazendo pergunta, mas você pode ir anotando, depois pode ir mandando para o WhatsApp da gente, ou aqui mesmo da Rádio Cultura, que a gente vai recebendo depois, diante das nossas pesquisas, daquilo que a gente está preparando para esse nosso encontro com você, né, você que é aluno direto, né, desse quadro, a gente possa ir colaborando nesse sentido, né, de que você vá tirando suas dúvidas, né, e aquilo que a gente não pode no momento responder, a gente vai estudar também, porque nós somos eternos aprendizes, né, Adelina? Eu sempre digo isso, vocês podem perguntar nos meus cursos, podem perguntarem à vontade. O que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu vou pesquisar e trago no próximo encontro. E sempre isso era motivo de muita alegria, elas riam. Ô, dona Adelina, mas a senhora é tão honesta, meu filho, não adianta, eu não sou, nem Rui Barbosa sabia responder tudo, né? E assim vai continuar aqui no nosso programa, eu e o professor Vitor. Pois Se a gente não souber na hora, a gente pesquisa, né? Pesquise, vai estudar. Claro. Né? E lembrando também que hoje, né, nós estamos só apresentando esse quadro, né, Adelina? O nosso objetivo foi apresentar esse quadro, dizer para vocês que fiquem atentos, aqueles que sempre solicitam, além de serem ouvintes, propaguem. Essa é a notícia boa. Vamos disseminar isso, né, na nossa diocese, nas nossas comunidades, e a gente coloca-se à disposição, né, de estar aqui com vocês, para que nós possamos juntos estudar e mergulhar e fazer uma trajetória grande neste livro tão grandioso, tão importante, que às vezes as pessoas dizem ser um livro difícil. Eu não acho difícil, né? O difícil é quando a gente não tem a predisposição e a boa vontade de querer compreender a Sagrada Escritura, mas quando a gente se coloca à disposição de trilhar esse caminho, de fazer esse percurso, né, Adelina? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente reza a palavra de Deus, mais entusiasmado e inspirado a gente fica. Então, é isso, né? O nosso método vai ser esse, né? A nossa metodologia, né? O nosso encontro com vocês vai ser diretamente ligado, né, a essa grande viagem durante esse período que a gente vai estar com vocês, por um longo tempo, com a graça de Deus e a Cultura FM, e a viagem, cada livro, são 73 livros, né? Então é muito maior do que qualquer curso superior, qualquer mestrado, qualquer doutorado, tá certo? Então nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, e foi oportuno para nós iniciarmos esse quadro hoje. Então nós vamos para um intervalozinho, nós vamos ouvir uma música, né? A música é Como a Chuva que Lava, tendo em vista que a palavra de Deus é uma chuva que sempre é constante e que lava, mas que deixam marcas, e essas marcas são marcas boas, né, Adelina? Pois é, professor, inclusive essa músicazinha, ela é tirada de uma passagem do profeta Isaías, né? Lá no capítulo 55, versículos 10 e 11, né? Baseado nesses 2 versículos
o Padre Zezinho fez essa música que nós vamos ouvir agora. Tudo bem, vamos ouvir. A chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Digo que não. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça, eu lhe digo que não. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim. Antes de começarmos essa iniciação de ensino da Bíblia, devemos passar para você, caro ouvinte, alguns esclarecimentos. Este quadro bíblico, dentro do programa Igreja em Oração, foi criado e será apresentado para pessoas que desejam conhecer melhor a Bíblia Sagrada, sua origem, sua história e seu povo. Então vejam que a proposta é essa, não é? Conhecer a Sagrada Escritura, conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer a sua origem, a história do seu povo. E nós sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, é o mais traduzido e o menos lido, principalmente pelos católicos, né? Nós temos Bíblia, mas às vezes a gente não quer
fazer a leitura da Sagrada Escritura, tendo em vista que a gente já tem essa Bíblia aberta a cada celebração, né, em cada encontro, mas a gente precisa, não é, tirar do nosso tempo para estudar a palavra de Deus e compreender isso que a Adelina coloca, não é? A Sagrada Escritura é um livro de história, a história de um povo, né, de um povo de fé, que outrora caminhou, que outrora se revelou em Jesus e que outrora chega a todos nós pela grandiosidade de Deus de nos dar a salvação a partir do seu Filho Jesus Cristo. Então, Adelina, a Bíblia é um livro que inspira muita curiosidade, e aí é interessante que a gente perceba, né, que essas curiosidades, elas se dão a partir de fatos históricos, fatos culturais, né, fatos geográficos, políticos, econômicos e religiosos. Então, a partir disso, Adelina, eu vou fazer uma pergunta a ti, né, de forma que a gente já possa ir introduzindo, né, algumas curiosidades destas, né, algumas grandes indagações que são feitas. Sobre nós sabemos que a Bíblia ela não caiu do céu de uma hora para outra, né? Ela veio do céu como palavra de Deus, mas ela vai situar-se como um livro histórico, um livro que traz a palavra de Deus em meio à diversidade histórica do seu povo que buscou entender a grandeza desse Deus. E aí, Adelina, nós sabemos que vários foram os escritores, vários foram as pessoas, de diversos modos, né? Por isso que ela vai sendo revelada como palavra de Deus. E eu vos pergunto, Adelina, quem escreveu a Bíblia? Bom, professor, como você mesmo acabou de dizer aí, né? Várias pessoas, em épocas diferentes, mas todas inspiradas por Deus. Então, o autor principal da Bíblia é Deus. É Deus, né? Por Deus, isso, Adelina, que a gente até diz nas comunidades, né? Você que é líder de comunidade que nos escuta. Quando a gente faz a leitura, a gente diz palavra do Senhor. E a gente responde graças a Deus, né? Depois lá no Novo Testamento, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Porque tudo se remete a isso que você está colocando, né? Deus é o principal autor, né? Porque as pessoas que escrevem, foi dado o nome dessas pessoas que escrevem de agiógrafos. Agiógrafos, com H. Exatamente, né? O professor gosta do detalhe. Um agiógrafo. Então, as meninas, uma vez, uma aluna disse, Dona Adelina, e já tinha agiota nesse tempo? Eu digo, não, minha filha, o nome não é agiota, o nome é agiógrafos. As pessoas que escreveram a Bíblia, né? Muito bem. E aí, Adelina, nós sabemos, não é, da história do povo da Bíblia, uma história milenar, uma história secular, e tudo isso, né, nos remete a perguntar, como foi que a Bíblia chegou até nós? Bom, como ela chegou até nós? Essa pergunta é o que muitas pessoas fazem, Vitor. Mas antes de ser escrita a Bíblia, ela já foi vivida. Aí é onde entra, né, Adelina, a tradição oral. A tradição oral, exatamente, que segundo os estudiosos, durou 900 anos. 900 anos, com né? o nome de tradição oral. Você localizar lá no Salmo 44, no versículo 2, você vê exatamente isso. Preste atenção, a primeira citação, né? A Adelina já está dizendo, Salmo 44, versículo 2. É por isso, anote. Por isso, caro ouvinte, que eu gostaria muito de que cada um de vocês, além da Bíblia, vocês adotassem um caderninho. Isso. Colocado assim dentro da Bíblia, para essas pequenas anotações, porque ninguém é computador, não é? Exato. Professor, para gravar tudo. Então a gente vai anotando. Salmo 42, versículo 2. Aí você não esqueceu em que foi que falou, mas quando você for lá, você encontra o assunto. E aí é interessante porque um bom aluno ele vai anotar, né? Agora mesmo nós estávamos ali a falar que nós gostamos de escrever. E quando a gente escreve, memoriza. Memoriza, né? Com certeza. Mas, Adelina, só voltando aí, né, sobre a questão da tradição oral, olha, tem a citação de Êxodo. Tem também, Êxodo, que vai nos mostrar essa tradição oral, e a gente escuta muito isso. Abraão disse a Isaac, Isaac disse a Jacó, e por aí vai. Cite aí, Adelina. De geração em geração. Né? Por exemplo, no Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, você encontra no capítulo 10,
versículo 2. Muito bem, né? Que vai colocar claramente essa questão da tradição oral que você colocou agora, né? Pois é. Muito bem, Adelina. Então, a partir disso, né, a Bíblia chegou a nós a partir dos grandes, né, escritores, que foram homens inspirados por Deus. E mulheres também. E mulheres inspiradas por Deus, né? E é interessante perceber, né, Adelina, que aí a gente vai chegar também em um outro momento para dizer que esta Bíblia, chegada ao povo, não é? Ela depois chega a nós cristãos, sobretudo nós católicos, graças à nossa igreja católica, mas a gente vai depois mais à frente explicar isso, né? Então, Adelina, quando a Bíblia começou a ser escrita? Pronto, ela começou a ser escrita no reinado de Salomão. Quem é o católico que não sabe quem é Salomão, verdade, né? Então, no reinado dele, ele reuniu 70 sábios e pediu que eles escrevessem tudo aquilo que tinha pedaços da Bíblia escrita até em pedaços de tábuas. De tábuas, né? De couro, né, Adelina? De couro, papiros. Né? De papiro, tudo isso aí. Então, Salomão teve esse cuidado, né? De mandar juntar tudo isso e serem escritos mais ou menos em ordem. Lembrando que só o Antigo Testamento. Isso. Porque o Novo Testamento só foi escrito depois da morte e ressurreição de Jesus. De Jesus. E olhe, fique atento, viu? Um bom aluno já fique com o desejo da próxima aula. Na próxima aula, a Adelina já traz uma fala aí, né, sobre os 70 sábios, e na próxima aula a gente vai falar sobre as traduções e nós vamos falar desses 70 aí, né? Os 70 sábios gregos, né, Adelina? Inclusive, Vitor, quando chegou a tradução para o português. Isso. Tudo isso nós vamos ver com detalhes. Com certeza, né? Então, Adelina, tendo em vista, né, quando a Bíblia começou a ser escrita, nós estamos já fechando, só falta 2 minutinhos, né? Naquele tempo a gente sabe que não existia a imprensa, né, Adelina? Não existia a imprensa. Então, como foi que a Bíblia foi apresentada e preservada? Não é? A partir do que você já colocou. Folhas de papiro, couro, pedras, não é? Todo esse material, tá certo? Couro de cabra, de ovelha, tudo isso que é próprio nosso, né? E o papiro era uma planta de uma folha muito grande, muito parecida assim um papel. Então, tinha aquele tratamento para aquelas folhas. E o pergaminho era o couro de cabra ou de ovelha. Exato. Também preparado. Por que o nome pergaminho? Porque a cidade que produzia com mais efeito esse couro de cabra ou de ovelha chamava Pérgamo. Pérgamo, exato. Daí porque o nome pergaminho. Pergaminho. Adelina, para a gente terminar já, né? Só falta um minutinho agora. Nós vamos voltar a um pouco ao dia 13 desse mês, dia de São João Crisóstomo, né? Que é ele que traz a expressão Bíblia, não é isso, Adelina? Celebramos no último dia 13 agora. Foi, dia 13, a festa de São João Crisóstomo, que é conhecido na igreja como um grande pregador e garganta de ouro. Garganta de ouro. Então a gente é interessante colocar isso para vocês verem e já irem sentindo o que nós temos de palavra de Deus e o que nós temos na tradição da igreja que nos ajuda a compreender isso. Então, Adelina, são 18 horas, né? Nós queremos agradecer aos que estão nos escutando, dizer que nós estamos hoje só iniciando esse quadro e vamos com vocês, esperamos vocês no próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer, e convidamos você, que tanto nos pede para que a gente vá ao encontro de vocês com esse curso presencial, não é? Mas nós não somos como Deus onipresente, mas temos essa boa vontade de estar aqui e queremos fazer um convite a você que está participando, que possa ser um colaborador dessa rádio, no Clube do Ouvinte, para que a gente possa dar a nossa colaboração, né, dona Adelina? Com certeza. Então, Adelina, gratidão, nós nos encontraremos aqui, se Deus quiser, na próxima semana. E para mim também, Vitor, uma grande vitória trabalhar com você, que eu sempre chamo de meu mestre. Olha, mas minha professora. Ah, meu Deus, quem é que é aluna aqui? Os dois. Os dois, exato, né? Pois bem, gente, ouvinte, muito obrigada pela paciência com a gente, pela atenção, e esperamos a perseverança, né? E para você, cada um de vocês, uma semana com muita saúde no corpo, com muita paz no espírito e perseverança. Muito bem, boa noite, fiquem agora com a oração da Ave Maria. Gratidão a todos que estiveram conosco.
Você acompanhou o programa Igreja em Oração, uma iniciativa da Pastoral Litúrgica da Diocese de Picos. Tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida.